A paz do Senhor para você, amigas da Bíblia. Cá estamos nós, lendo hoje em Romanos capítulo 14, aonde o apóstolo Paulo, em sua epístola, ele começa dizendo e tratando de uma questão que gerava muitas discordâncias entre os cristãos daquela igreja. Era a comida e os dias sagrados. Naquela época, muitos ainda se viam presos às leis alimentares judaicas, enquanto a outra turma já estavam livres para comer de tudo o que Deus havia criado. Além disso, havia muitas diferenças também em relação aos dias de culto e celebrações religiosas. Então, Paulo, ele esclarece que essas discordâncias não podem levar à divisão da igreja. Por quê? Estava tendo divisão, estava tendo intriga. Então, ele estava dizendo, olha, vocês precisam acolher os fracos, sem julgá-los por suas decisões pessoais. Então, Paulo, ele vai reforçando que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm a todos. E cada uma deve seguir a sua própria consciência diante de Deus. Então, Paulo começa dizendo e vai destacando que não devemos nos tornar uns tropeços para os nossos irmãos em relação ao que comemos ou deixamos de comer. Pois as questões do reino de Deus não são sobre comida, não são sobre bebida, mas ele fala, são de justiça, são de paz e alegria no espírito. Então ele diz, sendo assim, devemos nos esforçar em fazer aquilo que promove a paz, a dedicação entre os irmãos, sem causar escândalo ou divisão. O apóstolo Paulo também, ele fala que é um dos versículos muito conhecidos em Romanos 14, 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos o Senhor. E esta é uma declaração muito poderosa sobre o quê? Sobre o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Se estamos vivos, nossa vida pertence a Ele. Devemos viver para a glória de quem? Para a glória de Deus. Se morremos, nossa morte é para o Senhor e podemos ter a certeza da vida eterna com Ele. Então, esse versículo, ele nos lembra da importância de colocarmos Cristo no centro de todas as escolhas e todas as decisões em nossa vida em geral. Então, como havia muita discordância a respeito dos parâmetros que eu falei no início, Paulo fala sobre a questão da alimentação, que pode ser um assunto polêmico entre os cristãos daquela época. Então ele diz que não devemos desprezar aqueles que não comem certos alimentos e nem julgar aqueles que escolhem comer de tudo. E ele ressalta, cada um deve estar convicto em sua própria consciência e agir em fé diante de Deus. Nós não somos juízes um dos outros, mas somos o quê? Somos servos do Senhor. Então ele diz, não destruam a obra de Deus por causa da comida. Por quê? Ele está querendo dizer, se você acha que algo vai fazer você tropeçar, vai fazer você pecar, então não faça. Se aquela pessoa está fazendo, deixa que Deus vai julgá-la, porque nós não temos o direito de julgar ninguém. Nosso querido irmão Paulo, ele vai dizendo aqui, assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros e, em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Por exemplo, eu ouvi um tempo desse a Cassiane dizendo que ela, embora ela saiba que não é pecado, que é um costume da igreja não usar brinco. Porém, ela disse, eu não uso porque eu sou uma referência para muitas pessoas. E quando alguns virem que eu estou usando brinco, pode se escandalizar por questão de eu estar usando brinco. Então, para mim não escandalizar o meu irmão, mesmo eu sabendo que não tem pecado nenhum, eu não uso. Tá entendendo? Aquilo que faz o outro irmão pecar, simplesmente não faça. É uma questão de consciência. Agora, se alguém falar, não tô nem aí se o irmão vai pecar, o problema é dele, eu vou usar e pronto, ou eu vou fazer e pronto, é que Deus está usando Paulo para dizer, então, deixa Deus julgar, mas não faça você o papel de juiz. O apóstolo Paulo, ele estava querendo colocar a união, a unidade, sabe? Tirar as brigas e as discordâncias do meio daquele povo. Havia muitas divergências em relação, eu como carne de porco, você não come porque é pecado. Eu faço isso e você não faz aquilo porque é pecado. Então Paulo estava tentando, sabe, dizer, gente, se acalma. Então Paulo, mais uma vez usado por Deus, estava tentando fazer com que
essas brigas e essas discordâncias acabassem no meio deles. Então ele vai enfatizando: cada pessoa pode ter suas convicções pessoais, sem julgar ou desprezar aqueles que pensam diferente. E isso trata hoje a gente. Se alguém hoje pensa diferente ou age diferente, não cabe a gente julgar. Não cabe a gente se sentar na cadeira de juiz e começar a julgar todo mundo. Mas cada um tem a sua fé cristã. Cada um tem a sua maneira de agir. Cada um tem a sua maneira de pensar em relação à palavra de Deus. Cabe a gente julgar? Não. Cabe a gente ficar quietinha, lermos a palavra do Senhor e cuidar da nossa vida espiritual e ficar sem julgar ninguém. Aqui Paulo está dizendo: para de julgar as pessoas. Parem de desprezar as pessoas por causa das suas diferenças pessoais. E é isso que o capítulo 14 nos ensina. Devemos ser unidos em Cristo. Devemos estar diante do Senhor em união. Apesar das diferenças culturais ou pessoais que possamos ter com o nosso irmão, o importante é a nossa fé em Cristo. Devemos se preocupar com o próximo. Sim, orar por ele. Se ele estiver errado, vamos orar sem julgar, sem falar mal, entende? Sem desprezo, evitando fazer coisas que possam afastá-lo negativamente da igreja. Quantas pessoas elas são feridas dentro da igreja? Por quê? O irmão acha que ele está errado, tem as suas diferenças, pessoais, religiosas, e começa a julgar. E quantas pessoas saem da igreja feridos? E que Paulo está nos ensinando? Para com isso. Evite fazer tais coisas que possa afetar negativamente alguém ao ponto dele sair da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele pode trabalhar de uma maneira linda, sem a gente precisar pegar a vassoura e na cabeça de alguém. O Espírito Santo faz a obra. Esse é o papel da igreja. E ele diz: devemos viver em quê? Em harmonia uns com os outros. O capítulo 14 nos ensina que devemos viver em harmonia com as pessoas dentro da igreja, sem ficarmos julgando quem está certo, quem está errado, quem está mais crente, quem não está, quem está fazendo mais coisa errada que o outro. Mas eu sou mais santo. Mas ele é mais descrente. Não, esse não é o papel da igreja. A verdadeira essência da vida cristã é aconselhar, é orar, é interceder e nunca, de maneira nenhuma, jogar os que estão dentro para fora. Esse não é o papel da igreja. Se está acontecendo isso, está alguma coisa errada. Tem tudo lá dentro, menos a presença de Deus. A presença de Deus não joga ninguém para fora. Pelo contrário, ela traz para dentro, ela traz para o meio e ela cura, ela salva e ela liberta. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seu coração. Deixe seu comentário aqui se você, por acaso, chegou até o final, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nos encontraremos amanhã na leitura de Romanos, capítulo 15. Até lá, Deus abençoe.